fazer sentar, fazer uma leitura. Então vamos começar aqui a aula, capítulo 34. 5 razões que impedem uma pessoa de se dirigir de imediato ao estudo da metafísica. Então, Uramba ele fala assim: são 5 as causas que impedem iniciar o ensino da metafísica, pela metafísica, mencionando-se o que deve ser mencionado e apresentar isto perante as pessoas simples. A primeira causa é a dificuldade do assunto em si, sua sutileza e profundidade. Como disse Salomão, quem saberá alcançar o que está distante ou é muito profundo? Eclesiastes 7, 24. E ainda, e a sabedoria, onde será encontrada? Jó 28, 12. E não se deve iniciar o ensino pela parte que é mais difícil de compreender e pelo que é mais profundo. Entre as alegorias mais conhecidas em nossa nação está a que compara a sabedoria à água, e por meio dela, os sábios, que a paz esteja com ele, explicaram diferentes assuntos, entre os quais quem sabe nadar retira pérolas do fundo do mar, e que quem não sabe afoga-se. Portanto, só se deve ocupar-se da natação quem foi treinado para tanto. A segunda causa é a capacidade mental inicial de todos os seres humanos, pois ao ser humano não foi concebida a perfeição final desde o início, pois esta perfeição se encontra em potencial, e no início falta o ato, como e como burro selvagem o homem nascerá. Aqui está em Jó 11, 12. E não será em todo indivíduo que possua algo em potencial que isso necessariamente passará em ato. Pelo contrário, o indivíduo poderá permanecer em sua perfeição, seja devido aos obstáculos, seja por falta de treinamento para sair da potência ao ato. Para ilustrar isso, foi dito: não muitos se tornam sábios. Jó 32, 9. E os sábios disseram: vi pessoas de elevação, e são poucas. Como está no Tratado de Sukkar, 45. Pois os obstáculos à perfeição são muitos e os desvios múltiplos. E quando o indivíduo poderá obter a disposição integral e o tempo livre necessário para estudar, de modo que possa sair da potência ao ato? Então aqui o Uramba está falando sobre as dificuldades de se iniciar o assunto pelo mais difícil. Primeiramente porque a pessoa pode não ter o preparo, não pode estar preparada a absorver assuntos mais complexos, como a metafísica, que lida com vários aspectos, e ele diz que precisa de uma preparação. Então, precisa de uma preparação para isso. O que isso quer dizer? Que existem, vamos pegar assim, a multidão das pessoas. Quando a gente lida com as massas, a gente vê que isso em todas as épocas, a maioria das pessoas não estudam, seja pela impossibilidade mesmo, porque tem que trabalhar, tem que sustentar sua família, então não tem tempo para se dedicar ao estudo, para abrir um livro, seja a época, uma época muito difícil da pessoa dedicar seu tempo a isso, épocas de miséria, guerras, porque muitas vezes as pessoas estão preocupadas em sobreviver, né? Muitas vezes não tem esse ambiente propício a se dedicar ao estudo. Porque o que o Uramba está falando aqui é um estudo que demanda muito tempo, muita preparação. Então tem pessoas que estão num contexto completamente oposto a isso, que não dá uma abertura para que a pessoa possa dedicar
realmente toda a sua vida a isso. Então, apesar de todos esses empecilhos que tem, né, da época, da condição de vida da pessoa, principalmente quando a gente vai alguns séculos atrás, que as pessoas moravam no campo, né, e passavam suas vidas buscando sobreviver, cuidar da família, trabalho e tudo mais. Então, o estudo aprofundado, ele sempre ficou em pequenos círculos. Poucas pessoas realmente que tinham tempo, meios, condições para realmente adentrar investigações mais profundas. A maioria das pessoas não. E isso foi uma arma, foi uma ferramenta para que poucas pessoas sempre controlassem as grandes multidões. Porque o conhecimento, o estudo, ele é uma arma, ele é uma ferramenta que a pessoa consegue se perguntar, argumentar do porquê das coisas. E dentro da política, por exemplo, dentro da economia, dentro de tudo isso, o que aqueles que detêm algum conhecimento a mais não querem, muitas vezes, que a população tenha esse conhecimento. Preferem que as pessoas continuem na ignorância, porque é mais fácil. Mais fácil controlar as pessoas na ignorância do que controlar pessoas instruídas. Pessoas instruídas são um empecilho para o Estado, são um empecilho para as formas de governo, formas de dominância, porque elas trazem realmente perguntas do porquê daquilo. Elas realmente questionam. Mas quem não tem conhecimento vai questionar o quê? Se não conhece. Então, assim, em toda a nossa história, o conhecimento realmente mais profundo sempre ficou nas mãos de poucas pessoas. Será que isso é o que dá origem às elites? As elites, elas funcionam exatamente dessa forma. As elites dominam o poder. E poder é conhecimento, poder é conhecer. Poder é você saber aquilo que as outras pessoas não sabem. Então, a pessoa saber o que as outras pessoas não sabem, de alguma forma, ela tem uma dominância. A sabedoria tem uma dominância sobre a ignorância. Porque aquele que nada sabe, ele nada pode argumentar. Vai argumentar o quê? Se ele nem sabe. Muitas vezes as pessoas elas estão numa situação tão crítica, tão assim, condenável, mas para ela aquilo ali é normal, porque ela não teve acesso a um conhecimento que a faça realmente argumentar se há outra possibilidade. Por exemplo, muitas pessoas vivem numa condição de ela ficar subordinada aos poderes vigentes, às normas e tudo mais. Mas elas nunca se perguntaram o porquê disso, porque para elas isso é o natural, porque não se tem argumentação, não se tem instrução para isso. Então, quanto mais instruído um povo é, mais crítico um povo é, mais com o espírito de mudança ele vai ser, mais exigente ele vai ser. Porque aqueles que não conhecem os seus direitos, o que eles vão exigir? Então, assim, esse é um grande problema da história humana em relação ao conhecimento. A gente vê que desde a antiguidade é assim. Desde a antiguidade, aqueles que realmente têm o conhecimento são os poucos, são a elite. E as massas, elas realmente, infelizmente, elas vivem na ignorância. Mas não que seja a culpa das massas,
mas muitas vezes todo o contexto que as massas estão vivendo são empecilhos. Mas, voltando aqui ao que o Rambam vai desenvolver, a terceira causa é a extensão dos estudos preparatórios. É da natureza do ser humano o desejo de buscar os fins, mas muitas vezes ele despreza as preparações ou a abandona. Saibas que o objetivo, se fosse alcançado sem as preparações preliminares, estas não seriam preparações, e sim ocupações inúteis e coisas completamente supérfluas. Toda pessoa, mesmo a mais estúpida de todas, se fosse despertada do sono de repente e lhe perguntassem: tu desejas conhecer neste instante os céus, seus números, suas formas e o que há neles? O que são os anjos? E como o universo inteiro foi criado? E qual é a sua finalidade? De acordo com a organização de suas partes umas com as outras. E o que é a alma e como ela chega ao corpo? A alma é separável do corpo? E se for, como? Por meio de que e com que finalidade? E assuntos de investigações afins. Sem dúvida, essa pessoa responderia que sim, e desejaria conhecer essas coisas em sua realidade. Trata-se de um desejo natural. Porém, procuraria saciar esse desejo e alcançar todo este conhecimento em uma ou duas palavras, que tu dirias a ela. Porém, se fosse imposto interromper seus afazeres por uma semana para que pudesse compreender tudo isso, ela não faria e não se daria por satisfeita, e se daria por satisfeita com as falsas imaginações com as quais sua alma se tranquilizaria. Seria desagradável para ela que lhe fosse dito o que existe algo que necessita de várias noções preliminares e um longo período de investigação. Porém, tu sabes que estas coisas estão relacionadas umas às outras, pois não há outra coisa senão Deus e suas obras. E essas últimas são tudo que existe com exceção de Deus. Não há meio de conhecer a Deus a não ser por meio de suas obras, pois estas indicam a sua existência e tudo o que deve ser acreditado sobre ele, ou seja, o que deve ser afirmado e o que deve ser negado a seu respeito. Daqui segue necessariamente o dever de examinar toda a existência como ela realmente é, para que possamos aprender princípios verdadeiros e corretos de cada área da ciência que nos serão úteis em nossas pesquisas metafísicas. Quão numerosos são os princípios que podemos concluir da natureza dos números e das propriedades das figuras geométricas, pelas quais podemos concluir sobre coisas das quais nós negamos a respeito de Deus. A negação destes nos conduz a diversos assuntos metafísicos. Quanto aos assuntos da astronomia e da física, não penso que seja difícil a ti entender que são coisas necessárias para se compreender a relação entre o universo e o governo de Deus, como ele é na realidade e não conforme as imaginações. Assim também existem vários assuntos de pesquisa que, apesar de não servirem de fundamento a esta ciência, a metafísica, elas treinam a mente e façam adquirir a habilidade da demonstração e a conhecer a verdade de acordo com o que é essencial a esta. Elas também removem a confusão que geralmente é encontrada nas mentes dos pensadores por causa da confusão entre as coisas acidentais e essenciais, as falsas opiniões resultantes disso. Além disso, estes assuntos são importantes por si só, apesar de não servirem de base para a metafísica. Igualmente, eles não são privados de trazerem outras vantagens a respeito de coisas que conduzem a essa ciência. Então, trazendo aqui, resumindo o que ele falou, você tem duas partes aqui. Você tem a parte da ciência física, astronomia, matemática, ciências da natureza, biologia, as ciências exatas, e você tem a metafísica, que está acima disso. Metafísica. A metafísica é o que está além da física. Então, para o Rambam, a metafísica ela é a ciência de Deus, é a ciência divina. É aquilo que estuda o que está além do mundo material. Porém, para compreender o mundo
como a natureza ela se relaciona com o Criador, para se entender o mundo, deve-se entender essas ciências. Pode falar. Então, essa minha curiosidade é, em si, os cientistas físicos, as grandes mentes e os grandes estudiosos, não qualquer pessoa, eles dão margem a essa metafísica? Eles dão alguma margem? Na história Isso eu estou dizendo os grandes pensadores de todos os tempos. dos grandes pensadores Os físicos, matemáticos. Os físicos, matemáticos, os estudiosos mesmo das coisas. Não pessoas que só falam, ou sim pessoas que estudam, pesquisam, eles são aplicados. Eles dão margem à metafísica, dão alguma margem, algum ponto de credibilidade, assim, essa é a minha curiosidade. Historicamente, sim. Isso começa muito com a escolástica. A visão que o Rambam está trazendo aqui é uma visão da escolástica. A escolástica foi um movimento da era medieval que começa ali com Guilherme de Ockham, São Tomás de Aquino, o próprio Maimônides tem esse tipo de pensamento. Tem até um pensador chamado Santo Anselmo, que é um dos pais da escolástica. Então, é uma visão científica, teológica, que é assim, é uma corrente teológica que apresenta as escrituras e a teologia e a dogmática como uma parte, ou parte dela, ou totalmente explicada pela filosofia aristotélica. Eles fazem assim um ponto de encontro entre a teologia escolástica, a lógica, a razão, esses pontos aristotélicos, e isso como base para entender o Criador. Então, esse pensamento surge ali no século X, mais ou menos, com Santo Anselmo. Ou seja, a temática é secular, mas o princípio do estudo é religioso. Assim, é um ponto de encontro, como ele está falando aqui. O ser humano ele deve ser um ser humano perfeito, estudar as escrituras, só que, para ele chegar no entendimento do Criador, ele deve estudar as ciências, estudar a filosofia platônica, a filosofia aristotélica. Estudar também a anatomia. Tudo isso tá Se não estudar anatomia, eu acho que não dá para... nessas ciências. Só que Medicina. o pensamento medicina deles também. é o seguinte: quanto mais você conhecer essas ciências, quanto mais você investigar a lógica, investigar a metafísica, mais você vai conhecer o Criador. Então, é o mesmo tipo de pensamento que o Rambam está trazendo aqui. Essa é a minha curiosidade. A escolástica, ela trata, não é à toa que... A própria filosofia já é uma fusão entre ciência e espiritualidade, não é? Alguns ramos da filosofia, sim. Mas assim, qual o ponto que eles... Tipo assim, é só uma curiosidade minha mesmo. A qual ponto que eles chegaram? Não, peraí. Há algo além. Tipo assim, os grandes estudiosos, eles sabem que tem algo além da ciência, da física, da química, da matemática, todas as matérias. Eles sabem que tem, na íntegra, eles sabem que tem algo além disso. Mas a qual determinado ponto que eles, tipo, não é a conclusão exata mesmo, mas eles sabem em si, assim, que eles chegaram assim, existe algo além disso aqui. São argumentos lógicos que existiam nessa época. Por exemplo, o argumento ontológico de Santo Anselmo, por exemplo, é um argumento lógico, ele chama de ontológico,
que prova a existência de Deus através da lógica, assim como o Tomás de Aquino, através das 5 vias, tenta provar a existência de Deus. Então, para eles, a lógica ela vai provar Deus, assim como para o Rambam, a lógica vai afirmar que existe um Criador. Entendeu? Então, tem o argumento teológico, por exemplo, de Santo Anselmo, vai através da lógica, você vai chegando a que existe um Criador. Mas só através de crença, de crer, ou através Não. de pesquisas mesmo, Então, por exemplo, essa é lógica. algo, não, sim, eu tô falando, por exemplo, assim, para provar algo, você tem que ter aparatos, você tem que ter coisas para você pesquisar e através disso você consegue achar uma lógica naquilo ali. Então, essa é a minha curiosidade. entendeu? Só Se que- alguém provar Deus, ele deixa de ser Deus. Só que existe uma barreira aí. No âmbito da ciência, as coisas são experimentáveis. Isso. Elas são experimentadas e dão algum valor, ou seja, são empíricas. Certo? Então, a base da ciência é empírica. Quando se adentra na metafísica, as coisas ficam um pouco complicadas. É a interpretação. Mas Por quê? Porque a metafísica, a metafísica ela vai lidar com um sistema que ela é ligada à razão. Isso segundo Kant. O Kant vai dizer que Deus é uma ideia. Vai dizer que Deus é uma ideia, ou seja, Deus não é real. Quando você entra para a ideia, você está entrando para a metafísica. Quando você entra para a existência empírica, você está entrando nessas ciências aqui. Então, existem essas ciências empíricas que dão resultados experimentais e existe a metafísica. Só que a metafísica, ela trabalha com a razão. E a razão, ela não é uma ciência empírica. A razão, isso é complicadíssimo de explicar. Deixa eu trazer isso aí. Não, é porque só um segundo, só um Não, segundo. eu quero trazer isso para você pensar exatamente sobre isso. Olha só. O que o Maimônides traz é o seguinte: para você adentrar a metafísica, para ela se tornar mais simples e compreensível para você, é necessário que você tenha. Ih, que legal! Tá caindo um monte de dente essa semana. É isso aí, isso é bom mesmo. Nem chorou. Nem chorei. Tudo bem. O negócio é para as pessoas. Até falei minha participação. Fala que eu fiquei curioso agora. Né? Nosso professor. Deixa aí, não perde foco. Pega aí. Não perde foco. Porque quando a gente está lendo aqui, fazendo a leitura, eu estou olhando e pensando ao mesmo tempo. Por exemplo, o que o Maimônides ele realmente traz? Quando você domina as ciências, porque o que a ciência faz? A ciência te mostra como o mundo funciona. Né? Como nesse período aí, século X, não existia esse Isaac Newton. Né? A gente sabe que existe uma coisa chamada gravidade. Né? Ou seja, se você se jogar daqui do sexto andar, você vai se espatifar lá no chão. É fato. Mas antes da gravidade existir, a gente já sabia disso. Sim. Só não sabia. Só não Só sabia explicar por sabia quê. ler, exatamente. Então, por exemplo, quando ele fala da lógica, um dos princípios da lógica é o terceiro excluído. Uma coisa é ou não é. Então, se você admite que Deus existe, você também tem que provar a sua não existência. É o ônus da prova. Entendeu? O outro lado, né? Isso daí. Então, quando o Maimônides diz que você, para você entender a metafísica, primeiro você tem que se preparar. Você tem que estar com todo o seu arsenal de conhecimento bem amparado, né? Bem preparado, você estudar muito para que você possa ter a oportunidade de começar a entender a metafísica, porque ele não vai te aprofundar, ele vai te jogar um pouquinho daquele conhecimento. Então, dentro desse assunto, dentro desse. Vou ser breve. Porque é uma coisa bem complicada, mas tem lógica, que a gente falou. Qual é a lógica nisso tudo? Vamos lá. Se você falar Deus existe, então você vai ter que provar o outro lado.
Não. Ele queria dizer, ele falou, Você tem que provar que Deus existe. Isso, Não tem como você provar a inexistência. Isso aí. Então, o que acontece? Então, através disso, observando as coisas, os grandes pensadores, os grandes estudiosos mesmo e leitores, eles vão chegar à verdadeira conclusão de que toda essa gama, esse conjunto de coisas, de conhecimento, tanto físico como não físico, ele vai levar a um denominador comum, que é Deus. Por quê? Isso dentro do que eu entendi. Por quê? Porque Deus, para provar ele em sua íntegra, é difícil. Mas através de observações, por exemplo, pode-se dizer que Deus ele é a existência de todas as coisas. De tudo. É um conjunto de coisas que forma Deus. Por exemplo, ele é em sua unicidade um e ao mesmo tempo tudo em um e um em tudo. Então é meio complexo, mas é basicamente Mas eu te pergunto, a existência de todas as coisas. eu te pergunto, se existe unicidade, se ele é um em tudo e tudo é um nele, por que existe Pensamento. dualidade? Aí entra o caso de Adão Harrison, né? Que se espatifou, dentro aí se aqui- tornou... Aí tu vê que tu já tem que recorrer ao mito. Tu já tem que recorrer ao mito Então, para explicar. voltando aqui A consciência, né? Mas a gerou esse mais. tipo de pensamento aqui, de que esses argumentos filosóficos, lógicos, é um pensamento muito influenciado pela escolástica, que é um tipo de escola de pensamento filosófico da Idade Média. Mas isso não é um tipo de pensamento usado até hoje na filosofia. Esse tipo de pensamento ele para ali no século XVIII. Século XIX já tem outros modos outras filosofias, outros modos que não são escolásticos, não usam, por exemplo, a lógica aristotélica. O princípio do terceiro excluído é uma lógica aristotélica. Já usa a lógica fuse, né? Usa outros tipos de argumentações, até tentando fugir do platonismo. Então, assim, dentro desse pensamento que a gente está lendo aqui, a pessoa, primeiramente, ela deve ser pura. Existe uma ideia de pureza. Existe uma ideia de que quanto mais a pessoa é pura, moralmente ideal, ela estuda essas matérias aqui de preparação, mais ela tem a capacidade de adentrar aos mistérios da metafísica. Porque ela estuda com essa ótica, né? E isso é uma ótica. Não de ganho Uma próprio. ótica. Não Isso de ganho aqui próprio. é um modo que existiu, filosófico que existiu na história, mas não é absoluto. Então, assim, o importante é ter em mente que essa lógica ela não é de todos os tempos, de Por exemplo, toda a filosofia. Eu vou estudar anatomia, que o Marcinho falou, vou estudar anatomia para entender a criação, para entender Deus. Porque o homem é feito à imagem de Deus, então eu vou estudar anatomia para entender como funciona Os mecanismos, né? os mecanismos atribuídos a Deus. Ok, mas aí tem outro cara que falou, eu vou estudar anatomia para identificar doenças e produzir remédio. Não é isso? Ou seja, o estudo em si, ele vai te trazer o conhecimento. A intenção de quem estuda é que vai gerar essa ciência. Sim. Não é isso? Sim. Porque a anatomia que um espiritualista estuda é a mesma de um médico. Tá entendendo? É a mesma gama de assunto. Mas a ótica que faz ele olhar para aquele tema vai inspirar ele a... E dependendo dessa tua intenção, dependendo da intenção, tudo é intenção. Por quê? Dependendo da nossa intenção, com certeza, sem sombra de dúvida, o Criador, né, essa grande mente pensante, global, mundial, extrasensorial, ela vai fazer com que, através da tua intenção, você também entre por outros caminhos. Quais são os outros caminhos? Você, através... vou estudar anatomia porque eu quero entender
como funciona o corpo humano através do pensamento, da intenção de Deus. Aí ele vai te levar para alguns caminhos e vai fazer com que você consiga também entrar nesse vai outro. trazer ciência, vai trazer arte. Vai trazer arte, ciência, desenho. vai trazer cura para as doenças e milhões de outras coisas, por causa da tua intenção. Tudo é a intenção do ser humano. Se tiver intenção boa, coisas boas acontecem. Se não tiver, não adianta. Então, esse aqui foi Vai lá, né? a escolástica, ela durou vários séculos. Aí, continuando aqui no texto, ele traz diversas questões, né? Onde é que eu parei? Deve ser negado. Onde nós te parou, né? Desculpa aí, a gente. Para começar, a lógica é a matemática. Logo. Esses alunos estão muito curiosos. Que eu te falo, ele para outras vantagens a respeito de coisas que conduzem esta ciência, portanto, vai começar agora no portanto. Portanto, Isso. Quem aspira à perfeição humana deverá necessariamente se instruir da lógica, depois da matemática, nesta ordem. física, não pesca de física. Assim, também existem vários assuntos de pesquisa que, apesar de não servir essa parte aqui, eu já li além disso. Estes assuntos são importantes por si só. Isso, mas o porquê, né? Mas por quem termina esse parágrafo, esse ponto é agora, portanto. Portanto, quem aspira à perfeição humana deverá necessariamente se instruir na lógica, depois da matemática, nessa ordem, depois das ciências naturais e depois disso da metafísica. Encontramos várias pessoas cujas mentes se esgotaram numa dessas ciências. Mesmo se suas mentes não se debilitaram, acontece que a morte interrompe suas vidas ao estarem ainda nas ciências preparatórias. Se não nos tivesse sido concedida qualquer opinião por via da tradição e não fôssemos direcionados nesses assuntos por meio de alegorias e sim obrigados a formar uma ideia completa do que desejamos admitir como verdade por meio dessas definições essenciais e verificá-las através de provas demonstrativas, coisa que é possível somente após extensos estudos preparatórios, isto causaria que todos os seres humanos morreriam sem saber se existe ou não um Deus no universo, e não poderíamos atribuir a ele o governo ou negar nele a imperfeição. Somente um de uma cidade e dois de uma família, Jeremias 3,14, escapariam desta destruição. Aí aqui vem a tradição. Se não fosse a tradição, ele fala que as pessoas precisariam formar a ideia desde o início. E isso demandaria, muitas vezes, toda a vida e seria interrompida pela morte. A tradição ela também vai se moldando, né? A tradição também ela mantém os fundamentos, as bases, mas Tem ela muitas roupagens. Um caminho, né? Que vai é um caminho. E se não fosse isso, as pessoas teriam que desenvolver tudo do início. Nascer e voltar para o começo da estrada. Muito difícil. Por isso que o Criador ele apresentou isso com o povo e o povo abraçou. E quanto aos poucos, os remanescentes a quem o Eterno chama, Joel 3,5, a perfeição, que é a finalidade, seria possível somente depois dos estudos preparatórios, pois Salomão explicou que a necessidade dos estudos preparatórios é imprescindível e que somente após o treinamento é possível atingir a sabedoria verdadeira. Ele disse: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, usarás mais força? É mais proveitoso usar a sabedoria. Eclesiastes 10:10. Ouça conselhos e receba instrução moral, a fim de que te tornes sábio em teu final. Provérbios 19:20. Existe também outra necessidade da aquisição dos conhecimentos preparatórios, pois quando a pessoa almeja saber apressadamente, surgem várias dúvidas e objeções que também são aprendidas apressadamente, ou seja, certas asserções são refutadas no que se assemelha à demolição de uma construção. No entanto, a afirmação das asserções e a refutação das dúvidas são possíveis somente com base em vários princípios derivados de conhecimentos preparatórios. Quem aborda a investigação e não possui conhecimentos preparatórios
É como quem corre para chegar a algum lugar e no caminho cai dentro de um buraco profundo, sem possuir um meio para sair dele e acaba morrendo. Se não tivesse corrido e houvesse permanecido em seu lugar, teria sido melhor para ele. Salomão descreveu longamente nos Provérbios as condições dos preguiçosos e suas incapacidades. Isto tudo é uma alegoria da incapacidade de estudar as ciências. Ele fala sobre quem tem o desejo de alcançar os últimos termos da ciência sem se ocupar com os conhecimentos preparatórios que conduzem a esses objetivos, mas somente o desejo. Como é, o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Todo dia deseja desejos, mas o justo dá e não retém. Ele diz que o motivo de o desejo matá-lo é porque ele não se esforça a alcançar o que acalmará esse desejo. Observe como o final desta alegoria explica o seu início. Mas o justo dá e não retém. Pois o justo é o contrário do preguiçoso, conforme explicamos. E o justo dos seres humanos é quem dará a cada coisa o valor que lhe é devido. Ou seja, aquele que consagra todo seu tempo ao estudo sem desperdiçá-lo em outras coisas. É como se houvesse dito que o justo devota seus dias à ciência e não os desperdiça, como ele, e não entrega teu vigor às mulheres. Então, assim, ele tá dando aqui um ideal do justo. O ideal do justo é aquele que passa toda a sua vida adentrando nesses conhecimentos. E que, para isso, existe um modelo de homem, um modelo de pessoa, ou seja, ela tem que ser uma pessoa incorruptível. Ela tem que se preparar moralmente, na preparação do básico, saber realmente as ciências básicas para ela construir uma base para que ela possa realmente receber isso. Só que isso é uma coisa muito difícil, como ele próprio diz aqui. É preciso de muito esforço mental, muito tempo nas investigações. E nem todas as pessoas têm essa capacidade, ou têm esse tempo, ou nasceram numa condição que isso possa ser possível. Mas mesmo assim, muitas pessoas têm a condição disso, mas por causa da preguiça, elas não conseguem. Porque o que existe muito é o seguinte, hoje em dia todo mundo sabe de muita coisa, porque a informação ela é muito divulgada. Então, a todo momento a gente tem informação. A gente tem notícias que saem no jornal, coisas sobre novas descobertas e tal. A gente está todo o tempo sendo bombardeado de informações, de novas descobertas, de avanços da ciência e tal. Só que em nada disso a gente se aprofunda. A gente repete muitas coisas que nós ouvimos falar. Então, assim, hoje, se a gente for conversar com qualquer pessoa, elas já ouviram falar através da internet, das redes, da mídia, sobre uma infinidade de coisas. Só que se pegar esse assunto que ela aparentemente sabe e realmente se aprofundar um pouquinho mais, ela não vai ter mais o que dialogar. Ficou só na superfície dos temas. Então, assim, o que não falta hoje é a informação. Mas o que falta muito é o estudo. Porque a informação que a gente recebe, se ele não for trabalhado, se não houver esforço, se não for difícil se não houver você ter que se dedicar realmente, quebrar a cabeça ali. Sem IA. Exatamente, sem as facilidades Sem artifícios, né? Sem artifícios que realmente só jogam as coisas pra gente. Realmente o conhecimento ele está construído em bases de areia. Então é muito fácil refutar hoje a maioria das pessoas. Porque não existe esse esforço que o Urama está falando aqui.
é coisa de dedicação mesmo. É você pegar um livro e falar, hoje eu vou... Cheguei do trabalho, hoje eu vou me dedicar a isso. Pegar um lápis, pegar a caneta, escrever e realmente esquecer o celular, esquecer Circular. as outras coisas e se dedicar realmente à capacidade que você tem naquilo. Porque muitas vezes a gente está lendo uma coisa e nossa cabeça está em outra coisa. A gente está pensando em outras coisas. A gente está vendo notificação. A gente Pensei que era vendo... só eu, mas não é não, né? a gente pode estar com a televisão ligada e lendo uma coisa. Era só eu. Então a nossa atenção está fragmentada em diversas coisas. Só que só no aspecto de informação pura. E sabe uma coisa, um negócio interessante que eu achei? Que eu tô lá no meu fluxo criativo agora, né? Então, assim, Você é um artista. para eu poder me concentrar de verdade, Tem até a mesinha dele agora, o escritorinho dele agora. aí o que eu fiz? Eu ligo a televisão e deixo com som de mato. Aquelas músicas Aqueles de vídeos, cachoeira. o água de riozinho cachoeira. passando e os passarinhos cantando. É. Meu irmão, cara, é uma limpeza assim, que eu queria, fui que é uma beleza. Sim, é isso. Ambiente natural. Eu tô usando no cara, tá vendo? Meu dedinho assim, ó. Aquele assunto que você falou, um ou 2 minutos atrás, sobre a pessoa ela ser bombardeada com informações. Tipo, há milênios atrás, né? Há 2000 e poucos anos atrás, né? A gente vem sendo bombardeado com uma religião chamada o cristianismo. Por quê? Eu estou entrando nesse contexto. É interessante. Que a gente falou, por exemplo, a pessoa ela lê ali algo ali, ou ela lhe é apresentada algo ali, mas ela não esmiuça aquilo ali para ver se realmente é aquilo ali. Por exemplo, às vezes quando eu vou conversar com uma pessoa que é cristão, que ele está bem fixo ali na religião cristã, e às vezes eu faço uma única pergunta e ele não consegue me responder. Eles são moldados a isso. Não, eles são doutrinados. Doutrinados a isso. Então o que acontece? Mais cedo, que eu tava falando mais alto. Sim. Então, veja bem, que é interessante o que eu vou falar. Veja bem, interessante. Então, quando eu me deparo com algumas pessoas que são cristãos, mas eles são aplicados, aí tu vê que o cara anda ataviado, né, que nem fala, ataviado, arrumado, vestido como cristão, tal, às vezes fala como cristão, e eu faço uma única pergunta e ele se embola todinho, porque não me usam as coisas. É exatamente isso. Calma, tu vai entender. Temos que me usar. Calma. Ó, eu falo assim, olha só, o que no cristianismo, ali no Novo Testamento, Jesus fala ali? Quando vem pessoas que querem o adorar. Aí, eu falo assim, não me adorem, e sim ao meu Pai que está no céu, que me enviou. Então, a pessoa ela não presta atenção nessas coisas. Por quê? Tu vê que as pessoas, quando você fala que não devem adorar Jesus, mas elas, assim, indiretamente, elas o adoram erroneamente, o que acontece? Elas meio que se tornam um embaraço nelas. Por quê? Porque ele mesmo fala ali no Novo Testamento que não deve adorar ele. E tu vê pessoas o adorando ele, o Espírito Santo e o Pai. E aí faz uma mistureba. Mas aí ele mesmo também já diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, mas através dos ensinamentos. Vai através dos ensinamentos, não é que ele vai através dele. Não, mas aí ele está Através falando dos através ensinamentos. dele. Então, dos ensinamentos. Não, mas ele fala através dele, da pessoa dele. Mas aí entra Ele não fala através do ensino. entra uma confusão ali, né? Porque o texto é para isso. Os próprios Ele não é para que você pense. O texto ele é feito para que você obedeça. Não é feito para ti. Porque Pensar, se você começar a fazer questionar, pensar. tu não para mais. Então, mas mesmo assim eu falo isso para as pessoas quando eu me deparo com alguns cristãos que começam a conversar, eles não sabem, eles ficam todos embaraçados. Não, se você pega um cristão que estuda a Bíblia dele, ele vai falar, não, mas eu e meu pai somos um, ninguém vai ao pai senão por mim. Pronto. Mas isso daí reflete que exatamente o Maimônides está falando. Não existe só a questão da superficialidade das coisas, mas existe também. Você vai pegar um cara desse que é cristão, o cara trabalha
quase que 24 horas por dia. O cara passa um ônibus de 2 horas para poder O chegar. prazerzinho que ele tem é ir na igreja no final de semana. Exatamente. Aí vem tu jogando água fria no único alento do cara. Entendeu? Deixa o cara ser feliz, pô. É isso aí. Então você tá trazendo duas visões que o Maimônides traz exatamente nesse capítulo. Porque assim, antigamente, na época do feudalismo, as pessoas eram literalmente Obrigada. obrigadas a trabalhar no campo. O cara passava ali, acordava 4 horas da manhã, 5 horas ele já estava lá capinando, 4 horas da tarde ele já estava exausto e cansado de trabalhar, 6 horas já estava dormindo, meu amigo. 5h30 dava um beijo na patroa, com 6 horas o cara já estava dormindo no campo. E aí, ó, o que isso assimila na nossa vida hoje em dia? né? Você vê que até a própria religião africana mesmo engambelou os senhores de escravos daquela época. Porque todo mundo era obrigado a ser católico, eles iam lá, faziam os ritos deles, tal, que eles trouxeram da África. Aí, opa, tá vindo o senhor de engenho lá, põe uma estátua de São Jorge aqui. Tá entendendo? Não, o que vocês estão fazendo? Essa aqui é a culto a São Jorge, na verdade é o Ubuntu. Ah, mas é pro São Jorge. Aí, tá. Aí nasceu o candomblé. Ou seja, o que é o candomblé? É o negão, os escravos, dando golpe nos senhores de engenho. Só que um golpe religioso. Tu já vê ali um princípio de Depois veio o revolução negócio da ideológica. capoeira também, né? O negócio da capoeira. E ao mesmo tempo também tendo que perder a sua identidade raiz para viver dentro de uma assimilação. Então esse é um grande problema que nós temos por enfrentar, que é a constante, o constante excesso de informação a todo momento. Não existe estudo, não, só existe informação. Sim. A todo tempo, porque existe uma diferença entre informação e estudo. A informação, ele é só um, vamos dizer assim, um número. Ele é só um conteúdo. Uma codificação. Uma codificação. É como um É porque ficar exemplo. assim, né, Eduardo? Não dá certo, né? Só assim. Né? Não é só o óbvio, né? O estudo é quando você pega a informação, você trabalha a informação, Isso aí. você Pesquisa, né? Esmiuça, esmiuça, você vai buscar as origens. implementa ali Ver as fontes. uma força mental, uma força de pensamento sobre aquilo. Aquilo ali, na verdade, uma informação é para fazer a gente pensar sobre aquilo e não somente armazenar como um HD. Então, a gente vê hoje, é tanta informação que a gente recebe que a gente esquece tudo fácil. Sim. O esquecimento, ele está muito presente na nossa sociedade contemporânea. O esquecimento, porque as coisas elas vão, mas elas não penetram, elas vão, nos atingem e já vem outras coisas, novas coisas. Isso mesmo. Então isso prejudica o nosso estudo. Além disso que o Rama está falando aqui da época dele, nós temos ainda mais um problema, que é da nossa era contemporânea, que é isso. É o excesso de informação. E informação inútil. Muita Mas isso aí, isso informação. acontece. Sabe o que isso causa? Isso causa depressão, frustração e muitas coisas ruins. Porque o excesso de informação, por exemplo, tem hora que eu estou no meu WhatsApp e eu pego e faço só clico, aí vou clicando no outro para ir nas últimas mensagens lá e acabou, olhar só a última e acabou. Porque aquele excesso eu vou ficar lendo lá, não vou, não faço isso. Dá até o Aí acaba que a gente não consegue parar realmente para ler realmente com concentração, examinar as palavras, Estabelecer critérios, né? estabelecer critérios de estudo. Isso aí tá os filtros. Isso é né? muito importante. E assim, todo estudo que vale a pena, ele demanda um esforço, muito esforço. E o que o Rama está falando aqui, para chegar nesse nível, não é simplesmente a gente chegar aqui na aula, escutar o que a gente está falando aqui na aula e só. É depois daqui examinar tudo que a gente leu. Será que realmente
o que eu falei aqui está equivocado? Será que é correto? Quais são as incoerências que eu falei aqui? Então, assim, pensar realmente e não ser uma criatura passiva só que recebe. Uma pessoa que só recebe, ela não faz esse escrutínio. Filtro. Ela não faz, ela recebe. Então, a vida O dela... emocional da pessoa é complicado. Ainda mais na era da informação, o que mais nos torna é passivos. Na verdade, não é nem da informação, é da desinformação. Porque a quantidade de falsas informações Isso. que são inseridas, né, de forma Fica assim, né? tendenciosa, Não sei se é as verdade, se é pessoas. mentira. Se você ficar pensando assim, não precisa ser verdade, se é mentira. É. Porque Mas quem não sabe, não sabe. Mas aí acontece, é o que eu estou falando. A pessoa ela recebe uma gama de informações que o Eduardo está falando, um caminhão de informações, e aquilo ali causa muitas coisas nela. E muitas das vezes não é nem coisa boa, é coisas ruins. Entendeu? É decepções, é frustrações, entendeu? O emocional dela fica abalado, que ela vê certas coisas, entendeu? Muitas vezes nem sabe se é verdade, se é mentira, e ela fica meio frustrada, fica depressiva, o emocional dela fica, ó, entendeu? E que tem que, por isso que o Eterno fala, a gente tem que trabalhar o nosso interior, cara, a cada dia. Por exemplo, eu nem queria falar uma coisa, mas eu vou falar aqui, eu bati com um carro ontem, mas eu trabalhando no meu psicológico, eu estou trabalhando no meu psicológico. Entendeu? Porque eu sei que o Eterno nos deu o quê? A capacidade de resolver os problemas. Então eu tenho que resolver os meus problemas. E a capacidade de não causar. Não, sim. Mas aconteceu. Aconteceu. O inevitável. Não, eu sei que ele tá, mas eu tô falando assim, eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. O que é? A capacidade de, não só de discernimento das coisas, mas a capacidade de tentar resolver os problemas da melhor maneira possível para que o meu psicológico, o meu emocional não fique abalado, porque quando acontece alguma coisa com o ser humano, o emocional dele, se ele não conseguir ali trabalhar, fica abatido, cara. Qualquer pessoa, entendeu? Qualquer coisa que acontece, é isso que acontece nessa gama de informações. Mas assim, no exemplo da situação que aconteceu contigo, Marci, eu acredito que o Eterno ele tem algo ali a te ensinar de uma situação. Sempre tem. Entendeu? Eu tenho que me ficar mais tranquilo, mas eu tenho que controlar essa cólera, essa ira. Entendeu? Tem algo. Não pisar no freio. Eu piso, mas às vezes eu piso muito rápido e faço Então é isso, é um aprendizado constante, a gente está sempre tendo que aprender. E a lição aqui para a gente finalizar a aula é de que tudo que vale a pena realmente, ele vem através do esforço. O Rama está falando que adquirir o conhecimento não é fácil, não é simplesmente algo que desce do céu e cai na sua mão. É preciso muito esforço. E a pessoa às vezes tem que parar com o mito de que é prazeroso, né? Eu adoro estudar. Então você é doente. Não há prazer nisso. Prazer está no fruto. Ninguém gosta de plantar. Prazer é o conhecimento, né? Você desbravar, é igual você entrar dentro de uma selva, né? Forçar, né? Adentrar por dentro de uma selva, né? Desbravar a selva. Cara, assim, o estudo ele é algo tedioso. Porque a nossa codificação é sempre querer chegar no ponto final. Rápido. Só que o estudo, ele não vai te levar no ponto final direto. Ele vai te passar pelo Às vezes ele te leva para trás. Ele vai te fazer chegar no meio, para você entender o meio, até você chegar no ponto final. Olhar para os lados. E isso, pra gente, não é bom. É desprazeroso. Exato. Porque você fica preocupado com uma infinidade de coisas. Porque o Eduardo está falando aí, é que a gente também não repita aquilo que a gente repetia na igreja. Né? Que assim, a gente vem aqui na Beit, a gente viemos ouvir as lições da Torá, nós viemos estudar o Guia do Perplexo, mas nós só queremos estudar aqui. Só queremos ouvir o Eduardo aqui. Aí mas casa, depois que acabou em casa não existe. Né? Você tem um tempo, você não vai pegar, você não vai ler, você não E vai olha ler. que a gente tem um livro em casa. Como é que era o pensamento do século X? Qual era a estrutura em que Maimônides estava inserido? Como é que era aquela coisa? Então, quando você pega um livro
né? E começa a fazer, abrir a sua mente, mas deixa eu imaginar aqui, calma, deixa eu abrir um pouco os meus olhos. E aí quando você volta na próxima aula, você já começa, né, a ter novas perspectivas, novos olhares sobre aquilo que o Lato está falando. É isso aí, perfeitamente. Amém? Essa foi a nossa aula de hoje. Amém. Bem. Baruch Hashem.